Olá, graça e paz, que é o pastor Cláudio. Essa segunda-feira aqui, estou fazendo aqui meu devocional e uma leitura bíblica, e Deus me levou aqui a fazer alguma breve reflexão juntamente com você. Estou lendo aqui um texto bíblico que está registrado no livro de 2 Samuel, o capítulo é o de número 2, onde nós temos Davi. Ele é aclamado rei de Judá. E o texto vai nos dizer que após a morte de Saul, Davi ele consulta ao Senhor para que se ele pudesse subir ou não para uma das cidades ali de Judá. O Senhor responde a ele que sim. E aí ele pergunta de uma forma mais objetiva a mensagem: para qual cidade, Senhor? E o Senhor responde: para Hebrom. E quando ele sobe ali para Hebrom, diz a palavra do Senhor que não só Davi, mas todos aqueles homens que estavam com ele, em torno de 600 homens, quem sabe talvez um pouco mais, chegaram ali naquela cidade, começaram a habitar na cidade de Hebrom. E a palavra de Deus vai registrar no versículo de número 4, que então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá. Aqui nós vemos o cumprimento da promessa de Deus na vida de Davi, que lá dentro da casa de Jessé, seu pai, no dia em que Samuel for ali para ungir o rei, dentre os seus irmãos, ali na casa de seu pai, muita coisa aconteceu para que esse dia chegasse. Após a morte de Saul, numa batalha, ele agora tem aqui registrado, nós temos aqui agora registrado aqui na palavra do Senhor, esse relato do cumprimento da vitória da parte de Deus sobre a vida de Davi. Mas nós sabemos que muita coisa ainda estava a ser prometida, da promessa que Deus fez, a ser cumprida na vida dele. E quando nós vamos discorrendo aí a leitura no capítulo 2 de Samuel, que depois eu convido você também que faça a sua leitura, não vou ler aqui, porque senão ficaria muito extenso, eu só quero entregar essa reflexão. E o Senhor, então, ele toma ali aquele grande momento, da vida de Davi. Davi, ele depois de receber ali a mensagem de aviso de alguns homens de Jabes Gileade, que foram os responsáveis por sepultar ali o rei Saul, Davi ele manda mensageiros a esses homens. Ele ali agradece a Deus pela vida daqueles homens que fizeram esse gesto nobre de sepultamento de um rei. Então ele até declara diante de Deus que Deus os abençoasse, Ele usou a expressão: bendito seja vós no Senhor, que fizeste essa beneficência ao vosso Senhor. Ele está falando a Saul, e o sepultaste, Então Davi ali ficou muito alegre, e ele disse as seguintes expressões ali quando ele comunica essa mensagem de gratidão àqueles homens de Gileade. Ele também comunica aquilo que nós lemos aqui no versículo 4, quando ali ungiram Davi sobre a casa de Judá. Versículo 7, Davi agora então aproveita a ocasião e comunica para eles a seguinte mensagem: esforça-te, pois, agora as vossas mãos e sede homens valentes. Sepultou, agora toma a direção e vamos continuar em frente. Pois Saul, vosso senhor, é morto, mas também os da casa de Judá, ali da tribo de Judá, me ungiram rei sobre si. E quando ele traz essa mensagem ali para a pessoa desses moços, rapazes, homens ali da cidade de Jabes Gileade, a partir do versículo 8 desse capítulo, o que vai acontecer? Um homem chamado Abner, que era ali capitão do exército de Saul, ele vem e toma um jovem chamado Isbosete, que era filho de Saul, e ali então o faz passar ali para Manaim. E o versículo 9 inicia dizendo que ele o constituiu rei. Então o capitão do exército de Saul faleceu, sepultaram,
né, esse homem chamado Abner, ele não aceitou que Davi ele fosse dado como rei de Israel. Os homens já haviam aclamado ele rei sobre Judá, mas Abner ele se recusou. Abner não entendia o propósito de Deus e ele quis ainda manter-se dentro das tradições em que não tem que ser o filho de Saul, tem que ser um descendente de Saul. E assim ele, quando toma essa decisão e constitui ali esse filho de Saul chamado Isbosete sobre todas as outras regiões além de Judá, Efraim, sobre Benjamim, sobre todo Israel, ele pega esse jovem, filho de Saul, jovem que tinha 40 anos de idade quando começou a reinar, e o texto no versículo 10 vai mostrar-nos que ele reinou durante 2 anos, mas os da casa de Judá tinham ungido o rei Davi e estavam assim o seguindo. Então, a Bíblia vai trazer agora o relato do tempo geral total em que Deus ele permitiu que a situação ficasse ainda dessa forma. Versículo de número 11 vai registrar que durante 7 anos e 6 meses, Davi ele fique reinando sobre Judá, E ali, aqueles Isbosete ali, estava ali sobre o reinado de Israel. Então, esse homem chamado Abner, junto com mais outras pessoas, esse filho de Isbosete, ele se ajunta e eles tomam um posicionamento numa certa região, e ali também Joabe, que agora esse jovem Joabe, não junto com ele, esse Joabe era um filho de Zeruia, uns dos servos de Davi, que no capítulo anterior nós podemos aí ter mais informações, mais detalhes, e um pouco mais à frente também vai mostrar que ele tinha aí outros irmãos, como por exemplo Joabe, ele tinha um irmão chamado Abissai, outro irmão chamado Azael, ambos os 3 filhos de Zeruia, E esses homens, segundo aqui nesse momento agora, como que um confronto entre eles se posicionam de um lado e de outro numa certa região. A Bíblia vai dizer no versículo 13 que saíram também Joabe, filho de Zeruia, servo de Davi, e se encontraram. Encontraram quem? Abner, com os servos do rei Isbosete, e do outro lado estava ali a pessoa de Joabe, com também os outros servos de Davi, e eles se chegam, param um diante do outro, se encontram uns com os outros perto de um tanque na região de Gibeão. E eles pararam, um de uma banda, um de outra, porque o conflito ali era como que inevitável. O texto vai dizer a partir do versículo 14 que Abner e Joabe, eles chegam ali naquele momento, naquele confronto, e Abner diz para Joabe assim: deixa que os jovens, lembrando que eu disse aqui, a Bíblia fala que quem são esses jovens? Tanto do lado dos que estavam com Abner, que eram servos também de Isbosete, que era rei de Israel, que ele tinha nomeado ali, e por outro lado tinham os servos de Davi, que estavam junto com Joabe, durante esse reinado ali em que o Davi estava reinando sobre o Judá durante 7 anos e 6 meses. E eles conversam e disseram assim: olha, deixa aí levantar os jovens e joguem diante de nós. E Joabe olhou essa situação e falou assim: levanta-se então. E aí eles se levantaram e passaram por conta, e levantou ali 12 homens que eram da tribo de Benjamim, que representava aí o lado do rei Isbosete de Israel, e do outro lado 12 servos de Davi. E achei até interessante essa reflexão, Eles se levantaram para fazer ali um jogo. Esse jogo não era de futebol. É interessante que tem essa curiosidade que parece que, se fosse hoje, um jogo de campo de futebol, eu não entendo muito, mas parece que é 11 na linha, 1 no gol, Então, e pode ver aí que desde já, muitos jogos talvez se basearam, quem sabe, na história aí, com base nessa história bíblica aí
de um confronto de um time contra o outro. Mas o que eles estavam ali para jogar, como diz o texto, a expressão bíblica que eu estou lendo aqui na Bíblia, a versão Almeida Revista e Corrigida, no versículo de número 14 do capítulo 2 do livro de 2 Samuel, ele usa essa expressão: e disse Abner a Joabe: deixa levantar os jovens e jogue diante de nós. E disse Joabe: levanta-se. E como era esse jogo, pastor? O versículo 16 vai mostrar. Não era de futebol. Cada um ele lançava a mão à cabeça do outro e metia ali a espada de um lado e o outro. E assim a guerra aconteceu e caíram aí juntamente, e razão pela qual a Bíblia vai registrar que aquele lugar aonde ocorreu ali, perto do tanque de Gibeão, essa grande batalha, passou a se chamar a expressão Eucate Hazurim, que significa o campo das facas aguçadas. É uma história que o senhor registra aí de coisas que estavam acontecendo. Por quê? Porque tinha parte de um povo, ou aqui na representação aqui encabeçando esse acontecimento aqui, Abner, de recusar a aceitação da escolha de Deus à pessoa de Davi para reinar sobre toda a nação. Foi ele que foi então que causou ali, quem vai reinar é Esbocete. Irmão, tudo aquele que se levanta para tentar combater contra os projetos e a vontade de Deus, infelizmente ele só vem provocar situações tais como essa que nós acabamos aqui de ler, e eu estou aqui refletindo com você esse fato, esse acontecimento, né? Foi muito triste, porque se não bastasse a situação ali, veja que o texto diz que caíram juntamente. Versículo 16, cada um lançou mão da cabeça um do outro, lembra? 12 de um lado, 12 de outro. Meteu-lhe a espada pelo lado e caíram juntamente. Ou seja, os 24 foram embora. Caíram. Era um jogo injusto. Ou seja, como é que ia ter gente ganhar de um lado e outro? Irmãos, numa guerra, todo mundo sai perdendo. Todo mundo sai perdendo. Do lado de Joabe aí, muitas vezes a gente acaba aceitando. Eu trago aqui uma reflexão nesse ponto, que nós vemos aqui, em nenhum momento, esse servo de Davi, chamado Joabe, ele quando recebe esse convite de Abner para, vamos fazer uma joga, vamos jogar aí, vamos ver quem é melhor. A gente não vê em nenhum momento ele parando para, quem sabe, consultar o seu rei, ou consultar a Deus, para que consultasse ao Senhor, Deus do céu, para saber se era da vontade do Senhor que aquilo ali fosse dessa forma. Veja que Davi, ele consultou o Senhor se ele devia ir para uma cidade de Judá, para uma das cidades de Judá. Davi anteriormente havia perguntado ao Senhor: Senhor, qual que é o nome da cidade? O Senhor falou para ele: a cidade é Hebron. Está aí na leitura do capítulo 2, você lê, você vai ver que é isso que o Senhor está falando. E quando Deus assim, quando Davi ele assim fez essa consulta ao Senhor, Deus os abençoou. Deus deu ali o reinado sobre ele ali, e ele já estava reinando sobre o Judá. As adversidades que surgiram através de Abner, que não estavam aceitando esse posicionamento de Davi, essa eleição dele, de ser nomeação como rei, e então ele vai lá e escolhe Esbocete, filho de Saul, e agora surge essa disputa. E nem Joabe, que era um servo de Davi, que podia seguir o exemplo do seu rei, de consultar a Deus antes de qualquer decisão, não, parte para a batalha. Resultado, uma guerra, todo mundo sai perdendo. Então, e aquele campo ali passou assim. Só que a situação não ficou. Não era só essas quantidades de homens em que estavam com Abner, 12, nem com a pessoa de Joabe, que era um servo de Davi, mais 12 que morreram. Mas o texto, a partir do versículo 17 do segundo capítulo de 2 Samuel, o que vai registrar para nós aí? Que a guerra continuou. A batalha continuou, porque seguiu-se naquele dia
diz o texto, uma crua peleja. Veja que um pensamento, uma decisão errada, um posicionamento errado, o aceite muitas vezes de uma revanche, né, pode provocar e respingar resultados em distâncias, em locais que nós não imaginamos. Abner, ele com seus homens, eles foram feridos, sim, diante do servo de Davi. Foram feridos, Deus acabou dando vitória, no sentido, em termos de quantidade, mas que muita gente caiu. Tem pessoas ali dos servos de Davi que, quem sabe, já não precisavam mais passar ali ter mais perdas do que já haviam perdidos. Mas a partir do versículo 18 desse capítulo, de 2 Samuel, vai registrar que esse homem chamado Joabe, que tomou posicionamento ali em aceitar aquele desafio de Abner, e que gerou aquela situação ali desastrosa, e que a peleja agora se intensificou, ele tinha mais 2 irmãos, que também eram filhos de Zeruia. Um chamava Abissai e o outro chamava Azael. Azael, irmão, a Bíblia registra aí que ele é um homem, pensa num homem ligeiro. A Bíblia vai até comparar a forma dele correr, de se posicionar frente a uma batalha, como as cabras monteses que há no campo. O cara era ligeiro. E aí Azael, naquele fogo ali, né, no meio daquela peleja, esse Azael, irmão de Joabe, servo de Davi, ele começa a correr atrás de Abner, porque a peleja ali foi cruel, foi tremenda, cresceu. Abner, que era, lembrando, Abner, capitão do exército, né, que nomeou ali, junto com outros homens, a Isbosete, filho de Saul, para reinar sobre Israel. Não aceitaram o reinado de Davi. E nessa peleja, Azael, que era ligeiro, ele segue atrás de Abner, e ele não se declinou. O registro da Bíblia fala que ele não desviou para um lado, não desviou para o outro, e continuou batendo em cima. Abner percebeu que esse homem estava atrás dele, e ele falou assim: rapaz, né, desvia aí para a direita, para a esquerda, aí pega um outro homem aí, ó, e toma aí o seu despojo, que leva o que você precisar, porque se você continuar batendo atrás de mim, seu irmão Joabe, eu vou ter que me dispor com o Joabe, porque ele vai vir atrás de mim, porque se você continuar assim, eu vou te matar. Mas esse Azael, irmão, ele que era tão ligeiro, ele não recuou. O texto vai dizer que no versículo 23, porém ele não querendo se desviar, o que acontece? Abner tinha avisado ele. O Abner vai lá e fere ele. Fere, e aí parte da lança, ele atinge a 5ª costela. E a lança saiu por detrás, lá do outro lado. Esse irmão de Joabe, olha aí, Joabe perdeu seu irmão. Veja, irmão, a consequência. Já não bastasse aqueles homens agora o próprio irmão dele, Joabe, ele acaba perdendo. Sabe por quê? Por aceitar desafiar, irmão, se aceitar a opção do inimigo, né? Que na pessoa de Abner ali, um desafio, sem consultar o Senhor. Houve já baixas ali daqueles 12 homens. Agora, seu irmão, ainda que avisado por Abner, não corra atrás de mim. Você não sabe quem você está correndo atrás. Você pode ser ligeiro. Tem gente que acha, irmão, porque tem alguma habilidade, acha que ele pode vencer e correr, né? E lutar as suas lutas à sua forma. Mas como eu disse, irmão, numa guerra todo mundo sai perdendo. E aí então diz o texto que quando agora esse moço, irmão de Joabe, chamado ali Azael, que era tão ligeiro, agora não pôde mais ser ligeiro. A partir daquele momento nunca mais ele pôde ser ligeiro. Sabe por quê? Porque ele morreu. É triste, irmão, mas ele morreu. Eu quero que você reflita aqui comigo aqui. E que todos, versículo 30 e 23 termina, que sucedeu que todos os que chegavam ao lugar aonde Azael caiu e morreu, eles pararam. Quem sabe eles pararam para pensar, será que podia, a Bíblia não fala, mas é conjectura minha, reflexão minha. Será que precisava chegar a esse ponto? Por que eles paravam? Será que eles estavam com aquele espírito de carniceiro, de urubu? Né? Quando acontece algumas coisas assim, todo mundo para agora para ver o que está acontecendo. Não sei. Mas a Bíblia registra que aquilo ali parou. Olha que Joabe e Abissai, aqueles outros 2 irmãos de Azael, eles correm atrás de Abner, vai para cima. E diz a Bíblia que ao pôr do sol eles chegaram, ao outeiro de Amá,
que está em Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeão. Os filhos de Benjamim, que se uniram ali ao exército de Abner no começo, se ajuntou atrás de Abner na hora que Abner chegou, ficou ali atrás dele como dizendo, estou aqui na sua retaguarda, deixa que a gente aguenta o que for acontecer. E formaram um grande batalhão. Quando agora eles estavam ali posicionados ali no cume de um outeiro ali, esperando agora Joabe chegar junto com o seu irmão Abissai, quem sabe ali agora, falar, agora eles vão vir para cima, e vão querer vingar agora a morte também do irmão, aquele que era tão ligeiro, que Abner agora tinha matado. E aí a Bíblia vai registrar, irmãos, que Abner, ele grita. Então Abner gritou a Joabe. Ou seja, se ele gritou, significa que ele estava ali a uma certa distância. E expressou a seguinte palavra: consumirá a espada para sempre? Não sabes tu que por fim haverá amargura? Olha, irmão, até o inimigo nosso sabe que não é vantagem continuar no que estava continuando. Até o inimigo sabe que não compensa. Eles ali, como na posição de inimigos do povo de Davi, que entendemos que Davi agora é um homem chamado segundo o coração de Deus, que tinha um projeto na sua vida, um projeto que nós vemos mais lá na frente, que ele era da sua raiz, da raiz de Jessé, Davi, haveria de nascer o teu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a razão da nossa vida, que é o Senhor e Salvador. E o inimigo, irmãos, ele vai batalhar para que esses projetos de Deus, ele não venha se acontecer e se concretizar na minha vida e na sua vida. E ele vai se levantar de todas as formas para tentar impedir o projeto que Deus tem para nós em Cristo Jesus. Hoje, como igreja de Cristo, que temos aí já a manifestação desse maravilhoso Deus, o Jesus que se encarnou, que cumpriu a sua missão na terra, pagando ali o preço no meu e no teu lugar, morrendo a morte de cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, está à direita do Pai intercedendo por mim e por você, e enviou-nos o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar de tudo quanto Ele tem ensinado. E o Espírito Santo tem trazido aqui para nós esse ensino maravilhoso através da Escritura, porque ela foi divinamente inspirada, foi divinamente ali orientada que fosse registrado esses fatos, que são assim histórias tristes, mas que mostram-nos e que nos ensinam e que nos instruem para que verdadeiramente o homem de Deus esteja preparado, a mulher de Deus esteja preparado para fazer toda aquilo que ele está no propósito de Deus a fazer, para fazer bem toda boa obra que Deus ele tem colocado na sua mão. Então fica aqui essa reflexão, não compensa. O inimigo pode se levantar, não revida, vai consultar o Senhor. Porque quando às vezes nós levantamos a nossa voz, queremos resolver do nosso jeito, irmãos, é certo, não é porque temos promessa que as coisas não vão ter perdas, não vão ter lágrimas, não vão ter choros. Deus, irmãos, Ele vai cumprir o seu propósito. Veja que eu acabei de dizer que Jesus Cristo, da descendência de Davi, com tantas oposições, não só essa como outras que surgiram, Deus prometeu e concedeu vitória. Mas olha aqui quanta coisa podia ser evitada. E agora então, quando Abner lhe faz essa pergunta para Joabe, a espada vai comer para sempre, ou seja, nós não vamos parar nunca? Será que tem que morrer todo mundo mesmo? E quando então ele ouve essa palavra da pessoa de Abner, Joabe, ele tem uma reação. Joabe no versículo 27 registra a reação dele. Ele diz assim: vive Deus, se não tivesse falado já desde pela manhã, o povo teria cessado cada um de seguir o seu irmão. Abner estava na liderança dos homens de Esbocete. Joabe estava na liderança dos homens do lado de Davi. Mas as decisões foram tomadas particular por parte de Joabe em aceitar o desafio de Abner. E eles ali estavam posicionados como líderes daquela situação. Lembra que eu disse? Joabe não consultou o Senhor se ele devia aceitar aquele desafio e ele resolver do seu jeito. Não, a Bíblia não registra.
E nós vemos aí os resultados e as perdas que ocorreram. Mas nessa hora agora, nós vemos aí, através da resposta de Joabe, aonde ele disse assim, como se ele dissesse assim para Abner: por que você não falou desde cedo, rapaz? Se você falar desde cedo, não tinha tido muito mais morte. A Bíblia não fala aqui, mas quem sabe está dizendo, meu irmão teria estado vivo. Irmãos, o que eu reflito aqui, eu sei que o vídeo já está um pouco avançado, mas eu quero que você acompanhe comigo essa reflexão. Você muitas vezes, líder, tem que tomar uma posição, às vezes até está numa situação que já está errada, que precisa ser consertado. E às vezes aquilo que você tomou de errado está respingando em muita gente, e muita gente está agora auriçado, e você tem ali a autoridade, tem ali a competência de trazer ali, amenizar aquela situação, evitar que os riscos sejam nas proporções catastróficas que muitas vezes a situação chega. Você tem autoridade, tem o poder de mandar parar, mas você não para, você não fala. Foi isso que Joabe estava dizendo: olha, por que você não falou isso cedo? Né? Já teria aí o povo cessado de seguir cada um. Quem sabe, muitas mortes que ocorreram poderiam ser evitadas. Então, vendo agora que Joabe, ele dá essa mensagem, ele diz assim, então ele não quer guerrear, ele quer parar. Então eu vou fazer o mesmo. E Joabe diz o versículo de número 28, ele toca a buzina. Por que ele toca a buzina? Porque era muita gente, né? Estavam em locais distantes. E aí, pela buzina, todo mundo podia escutar. E quando o líder ele toca a buzina ali, Joabe, o líder daqueles que estavam batalhando aí, que era do exército de Davi, quando ele escuta a buzina, diz o versículo 28, então Joabe tomou a buzina, tocou a buzina, e todo homem parou, e já não perseguiram mais a Israel, e tampouco pelejaram mais. Sabe o que está faltando, irmãos, para que aquilo que não deveria acontecer já aconteceu, né? Sabe o que está faltando para muita coisa ela continuar avançando na situação em que está, para que não haja mais perdas? Está precisando da liderança tocar buzina. Está precisando das lideranças se posicionarem, né? Ser uma palavra de sentido, dizer assim, olha, vamos parar, isso não vai chegar a nada. Enquanto os líderes muitas vezes, eles que receberam da parte de Deus uma autoridade, porque não há autoridade, diz a palavra, a nenhum homem em qualquer escalão que não seja dada pelo Senhor Deus do céu. Mas muitos não têm exercido a autoridade da forma adequada que Deus tem lhe dado, mas que tem gerado muitas consequências. A palavra do Senhor para mim e para você nesta reflexão é: não deixe que as coisas piorem. Toma uma posição, manda o povo parar. Essa batalha não foi autorizada pelo Senhor. Essa batalha vai ter muitas perdas e grandes de todos os lados. E que se você, como líder, muitas vezes dentro da sua casa, você líder talvez dentro de uma instituição, não seja qual que for, dentro da igreja, numa congregação, num setor, num campo, tem hora que você precisa se posicionar, pegar a buzina e dar o sinal. A buzina é algo que Deus colocou como orientação para que o povo entendesse durante a forma de comunicação ali, seja para se reunir, para que Deus trouxesse ali uma comunicação da parte dele para o povo, seja para o povo sair às guerras, e também tinha aqui o sinal para que eles parassem. Às vezes nós precisamos ouvir, e nós precisamos ouvir para parar. E esse toque, não vai vir um anjo não, vai vir a liderança. Deus está esperando que a liderança toque. E eu quero finalizar aqui, que após isso, Abner e aqueles que ali estavam, versículo 29, com ele, toda aquela noite eles caminharam pela planície, passaram o Jordão, voltaram a Brizão e vieram até Manaim, ou seja, foram para o seu lugar. Joabe também, após isso, ele também Joabe se tornou
de seguir a árvore, e ele se ajuntou ao povo dos servos de Davi. E na hora que Joabe ele vai fazer a contagem das baixas, vamos ver como é que aconteceu aqui. Joabe vai fazer a conta e foram registrados, e a Bíblia registra, irmão, para que eu e você realmente possamos nos impressionar. E vai dizer a palavra no versículo de número 30, que Joabe ele conta os servos de Davi que estavam faltando, sabe quantos faltava? A Bíblia fala 19 homens, além de Azael. 19 mais um, foram 20 homens que faltaram nessa batalha. E aqueles que se levantaram, que se opuseram contra o projeto de Deus, também teve ali o registro bíblico aqui das suas baixas. Porém, os servos de Davi feriram de Benjamim, dentre os homens, outros, de outros ali tribos que se juntaram a Abner. A Bíblia vai registrar 360 homens que ali ficaram mortos. Eu gosto muito de fazer conta. Aí eu somei 360 mais 20, dá 380 homens que morreram naquele dia. 360 dos homens que estavam com Abner, que tinham elegido a rei Isbosete, filho de Saul, porque não aceitavam o propósito de Deus, que era Davi, que era para governar. Mas também teve baixa da parte dos servos de Davi, na liderança de Joabe, 20 pessoas. Ah, mas o inimigo perdeu mais. Mas não era para perder ninguém, que essa batalha não era para ser travada naquele momento. Ninguém consultou a Deus. Mas foi ali uma aceitação de uma proposta que Abner fez a Joabe, e ele aceitou, que essa guerra se difundiu. Quizá se fosse impedido isso logo no começo do dia, não haveria essa quantidade de mortos, além daqueles jovens iniciais ali, 12 de cada lado que se colocaram em batalha, um com a mão na cabeça do outro, e a espada comeu. E esse foi o resultado, desse. Aí finaliza aí no capítulo de número 32, que Azael, e levaram Azael e o sepultaram na sepultura do seu pai, que está em Belém. E os seus homens caminharam toda aquela noite e voltaram ao amanhecer-lhes o dia lá na cidade que Deus tinha permitido para eles. Deus que tinha direcionado para eles. É aí que eu quero que vocês fiquem. No tempo certo, Deus vai trabalhar. Eu vou finalizar aqui. A história da Davi é muito linda. Você pode, se quiser, continuar. Mas fica aqui essa reflexão. Que no nome de Jesus Cristo, nós possamos aceitar os propósitos de Deus para a nossa vida. Não tomar decisões precipitadas sem buscar antes a direção de Deus. E manter ali o foco, sabendo que o Deus que prometeu, Ele é fiel para fazer cumprir os seus projetos. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Deixo aqui essa reflexão extra dentro aqui do nosso canal. Canal que está aí, pastor, pr. Cláudio Gomes. Aí você tem um traço, reflexões, ali no YouTube. Divulgue, comente, compartilhe, evangelize, faça a obra de Deus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Um forte abraço e até breve, numa próxima reflexão, permitindo assim o Senhor.